mais uma vez nós podemos abrir a sua palavra, podemos meditar um pouco na mesma. E vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler verso 16. E antes da leitura, mais uma vez, vamos lembrar que na permissão do nosso Deus, na terça-feira, haverá de dar início aos estudos com o nosso irmão Simon. Os estudos, eles são direcionados, em primeiro lugar, para os varões, que têm a responsabilidade no ministério da palavra, e aqueles que querem, quem sabe no futuro também, exercer o ministério da palavra, e em segundo lugar também para as irmãs que exercem o ministério, quer seja com crianças, quer seja um ministério individual, ou mesmo um trabalho entre as irmãs também. O objetivo dos estudos é nos auxiliar em como ler e observar, interpretar e aplicar a palavra de Deus. Eu mandei no grupo à tarde o esboço do material que será usado durante esses estudos. Então, na terça, quarta, quinta e sexta, todas as noites, às 8 horas. E no sábado e no domingo, aí depende de uma avaliação, quanto andou nos estudos, para poder fazer uma programação, então. Se é sábado somente à noite, domingo, ou então vai dependendo do andar dos estudos, ok? Então vamos estar lembrados. Na quarta-feira, aqueles que não forem participar do estudo, não terá reunião aqui, terá sim o estudo. Então aqueles que não forem participar dos estudos, não precisam vir na quarta-feira, porque não terá a reunião de oração. É somente estudo para aqueles que forem participar dos estudos. Esse estudo não é direcionado para toda a igreja, ele é um estudo direcionado especificamente para as pessoas que irão se envolver no ministério da palavra. Bom, João capítulo 3, verso 16, diz: João capítulo 3 e 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por enquanto, somente esse verso, e nós esperamos que Deus possa nos abençoar enquanto havemos de meditar na sua palavra. Bom, talvez esse verso seja o verso mais conhecido da Bíblia. Eu creio que talvez, se não é o mais conhecido, é um dos mais conhecidos. E mesmo sendo um verso extremamente conhecido, muitas vezes nós não temos parado para entender e analisar a profundidade da lição que ele traz a cada um de nós, principalmente para aqueles que ainda não são salvos, e eu creio que para nós que já somos salvos também, ele tem como mensagem fazer-nos entender de maneira mais clara, de maneira mais profunda, o amor de Deus. Nós não vamos aprofundar no texto, mas eu quero que nós peguemos o texto e fatiemos o texto em pequenas porções, pequenas partes, para que dentro dessas pequenas partes nós possamos observar de forma um pouco mais profunda, um pouco mais clara, o que o texto quer nos ensinar e o que o texto diz. Eu gostaria de dividi-lo em várias facetas para a gente conseguir entender um pouco melhor. O objetivo hoje é falar a respeito do amor divino. Primeiro eu gostaria de pensar na origem desse amor. Esse amor originou no próprio Deus. Ele diz: Deus amou. Em segundo lugar, quem é o alvo desse amor? O próprio verso diz: Deus amou o mundo.
Depois eu quero considerar a dimensão desse amor. Ele diz: amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Depois o alcance desse amor. Ele diz: para todo aquele que crer. Depois a condição para entrar no benefício desse amor é crer. A grande libertação desse amor, ele não perece. E o grande benefício, ele tem vida eterna. Então eu gostaria que nós, durante alguns instantes, nós pudéssemos parar e pensar nesse amor divino, pensando em quem originou o amor de Deus, ou em quem originou o amor, no próprio Deus, o alvo do amor, o homem, a dimensão do amor, de tal maneira, o alcance desse amor, todos, a condição, crer, a grande libertação não perece, e a grande bênção, o grande benefício, tem vida eterna. Quando nós pensamos na manifestação do amor, o autor diz: Deus amou o mundo. Seria fácil nós compreendermos esse amor manifesto de um ser que estivesse no mesmo nível que nós, de um ser como nós. Se fosse um nosso semelhante, tivesse demonstrado amor para conosco, não nos causaria tanta admiração, quanto o fato de que nós entendemos que quem manifestou amor para conosco é o próprio Deus, o Deus Criador, o Deus sustentador de todas as coisas. Foi exatamente esse ser supremo, glorioso, magnífico, que demonstrou amor para os seres humanos. Para nós entendermos um pouquinho, eu gostaria de ler alguns versos em Isaías capítulo 40, se vocês não quiserem, não precisam de procurar. Isaías 40, a partir do verso 12, diz assim: quem mediu na concha da mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu numa medida o pó da terra, pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhes desse entendimento, e lhes ensinasse o caminho do juízo, e lhes ensinasse conhecimento, e lhes mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com que o compararei? O profeta aqui, ele faz uma contemplação do Senhor. E ele, nessa contemplação, ele mostra a grandeza, a majestade, a soberania de Deus, o seu poder imenso. Aquele que as nações para ele diz que é como nada, como uma última gota que cai de um balde, como o pó miúdo que se limpa das balanças. Então o profeta, ele vai colocando as frases, e cada frase que ele vai colocando, ele vai mostrando o poder supremo, o poder grandioso desse Deus. E ele finaliza no verso 18 e diz: a quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com o que o compararei? Quando nós olhamos também para o livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo, ele pregando ali no Areópago, diz no verso 23: porque passando eu e vendo os vossos santuários,
achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Agora ele começa a mostrar quem é esse Deus. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Sabe quem demonstrou amor para conosco? Foi exatamente esse ser. Esse ser que sem o homem ele continua sendo Deus da mesma maneira. Um ser que não precisava do homem, mas que ele, no seu amor, na sua graça, ele se manifestou. Ele revelou o seu amor a cada um de nós. Sabe, nos causa admiração. Ficamos de fato sem palavras quando nós contemplamos quem foi que amou a cada um de nós. Esse amor revelado, esse amor provado, ele originou na mente e no coração desse Deus. Agora, quando nós entendemos um pouquinho quem é esse Deus que revelou e que se manifestou em amor para conosco, já ficamos admirados. Mas quando nós contemplamos quem é o alvo do amor de Deus, nós ficamos mais maravilhados ainda. No Salmos capítulo 8, verso 3, diz assim: quando vejo os teus céus, obras das tuas mãos, a lua e as estrelas que preparaste. Aqui, o salmista está contemplando mais uma vez a pessoa de Deus. Quando eu vejo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que preparaste, e ele estarrecido, faz uma pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Depois de uma contemplação daquele em quem originou o amor, nós somos levados a contemplar a quem o amor de Deus foi manifesto. E sabe, aqui nós entendemos a graça de Deus. A graça de Deus, aquele que estava sobre o trono soberano, mas ele se inclinando, ele abaixando para buscar o homem, para trazer o homem para a sua presença, para dar ao homem a oportunidade de salvação e para dar ao homem a oportunidade de estar na sua presença. Agora nós começamos a olhar a quem Deus manifestou o seu amor. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Agora nós somos levados a pensar no que o apóstolo Paulo fala a respeito do homem. Se nós entendemos quem Deus é, nós precisamos entender quem nós somos. E Paulo, no capítulo 3, quando ele vai falar a respeito da condenação do ser humano, no verso 10, ele diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos.
A quem Deus manifestou o seu amor? Exatamente a esse ser. E Deus, olhando do céu, Ele viu exatamente a nossa condição. E Ele se manifestou em graça salvadora, exatamente a seres caídos, como nós. Deus olhando para nós, Deus disse: olha, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. E ele vai descrevendo aqui, o apóstolo, a nossa condição. E Deus se manifestou, o seu amor, amor divino, a favor de cada um de nós. Sabe, para aqueles que não são salvos, a necessidade de uma compreensão dessa manifestação de amor, sim, para entender o que Deus fez para que o homem pudesse ser salvo. Mas sabe, irmãos, para nós também que somos salvos, eu creio que nós precisamos de todos os dias chegarmos aos pés da cruz e contemplarmos essa manifestação de amor. Sabe por quê? Parece que o tempo passa e nós começamos a vivenciar um cristianismo sem Cristo, onde parece que tudo é natural. Nós viemos, nós cumprimos as nossas obrigações religiosas, voltamos para nossa casa, mas parece que nós não temos uma compreensão real de que para que nós pudéssemos desfrutar dessa posição sublime, foi necessário o próprio Deus se encarnar, assumir a nossa condição de homem, de servo, e como homem, ir à cruz do Calvário e entregar-se a si mesmo por nós. Eu creio que nós também, como salvos, precisamos de cada dia pararmos e refletir: olha, que amor é esse? Manifesto a um ser como eu, indigno e merecedor desse amor de Deus. Eu creio que quando nós temos uma compreensão real de quem Deus é e de quem nós somos, e da manifestação do amor de Deus para conosco, e da atitude de Deus de nos pegar de um charco de lodo e transportar-nos para o reino do Filho do seu amor, estabelecer os nossos pés sobre a rocha. Eu creio que quando nós temos uma compreensão real disso, nós vamos ter corações muito mais gratos a Deus. E nós vamos valorizar muito mais a salvação do que nós valorizamos. Qual é a sua compreensão? Qual é a minha compreensão do amor de Deus manifesto a cada um de nós? Temos contemplado a origem do amor? Temos contemplado o alvo do amor? Agora vamos contemplar a dimensão do amor. Eu acho interessante que o texto em foco diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa expressão, amou de tal maneira, ela nos dá uma ideia de que, não tendo palavra para explicar, para mensurar a grandeza desse amor, foi usado a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira. O autor sacro, ele querendo descrever o amor de Deus, e ele não tendo palavras também para dar a dimensão desse amor, ele diz assim: mais vasto que o mundo, mais alto que os céus, e mais fundo que os mares, é o amor de meu Deus. O que quer dizer isso? Um amor cujas mentes humanas são incapazes de entender, de explicar e de medir esse amor. Mas foi exatamente essa a dimensão do amor de Deus. Ele amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito.